E agora, papai? Podcast sobre a paternidade De um jeito descontraído. com Diego De Vito E Raul Santos. Isso aí. Tamo juntão, Deviteira. É nóis. Deviteira, a satisfação primeiramente estar realizando esse projeto contigo, meu parceiro. O maior prazer é meu, a gente tá junto aí nessa caminhada e essa é mais uma empreitada. Então vamos começar falando aí o que é o E Agora Papai, para o pessoal entender, na verdade, o que a gente tá querendo falar aqui nesse podcast, para que serve esse podcast, se é que serve de alguma forma, né? A gente teve a ideia de fazer o podcast voltado para paternidade, depois que, né, eu sou pai, o Raul virou pai. Duas vezes, inclusive. Né, que ele, né, gostou da dobradinha. Crescer e multiplicar-vos. Exatamente. E procurando sobre a paternidade, sobre como cuidar e criar uma criança do melhor modo possível dentro desse mundo maluco que a gente vive. E aí a gente sentiu a falta de informações voltadas pro pai. Claramente que o papel da mãe é mais do que essencial, mas a gente também gostaria de algumas informações voltadas pra gente, né, pro nosso mundo também, e unir essas duas informações. E aí, pensando nisso, a gente decidiu trocar essa ideia, fazer esse bate-papo, de vez em quando chamar uns amigos, alguns convidados, etc., pra gente falar sobre a paternidade, sobre a nova paternidade, né? Exatamente. Então, e essa ideia surgiu, me deu um insight, tá procurando coisa na internet sobre paternidade e ter que procurar livros depois que eu virei pai e senti a dificuldade, assim, de ter materiais e conteúdo direcionado ao pai. Então, pensando um pouco por esse lado, eu senti senti essa vontade, né? Senti que teria espaço, na verdade, para a gente construir esse diálogo relacionado à paternidade, né? E acho que seria interessante para os pais que estão vindo aí, para a gente sair dessa dessa ideia, bolha, né? Dos Exatamente. nossos pais, dos pais dos nossos pais, daquela ideia retrógrada, machista, etc, né? Pô, cuidar do seu filho é muito mais do que sair para trabalhar de manhã e voltar à noite e só assistir jornal, etc, né, cara? Tem toda uma vida aí para compartilhar. É isso. Esse podcast tá vindo para isso. E é a satisfação tá compartilhando isso com meu parceiro Deviteira. E aí, para começar, Diego, eu quero saber de você aí, o que você acha que mudou na família tradicional brasileira aí? Tô brincando. O que você acha que mudou, Deviteira? No estilo de vida dos casais, cara. Você acha que mudou muito do Cara, século passado pra cá? Não, isso assim, a mudança a gente vem tendo há um certo tempo. Mas é que eu acho que acredito da geração do meu pai comigo, pra eu com meu filho, já a gente conseguiu ter uns saltos, vamos colocar, significativo. Ainda não é o ideal, mas foi um salto significativo. Conheço você, conheço o John, conheço o Reneto. Porra, tem outros amigos que o tratamento, a vivência com o filho é totalmente outra, cara. Você mesmo sabe, cara. Pô, dentro de casa, como era você e seu pai, pô, você e sua mãe, e o que você faz agora, cara. Exato. Pelo menos na minha experiência, assim, dentro de casa, eu tive uma experiência que, apesar do meu pai sempre estar presente, eu ainda tive aquela divisão, sabe, da mãe ser totalmente direcionada ao cuidado dos filhos. Tanto assim, por exemplo, o filho ficou doente, primeiro é a mãe. Quem cuida é a mãe. Quem cuida é a mãe. O pai ali vai meio que... meio que prover o sustento. Vai se precisar levar, vai dar um jeito de levar o filho no médico, vai prover as medicações ali. E a mãe ficou, no caso a minha,
ficou mais 100% focada, né? focada nesse cuidado principal do filho, né? Exatamente. E a gente vê que mudou muito da nossa geração para essa geração agora, digamos pra gente, né, que somos pais agora. Não, total. E eu vejo que como as mulheres hoje em dia estão muito mais até, digamos, inseridas aí no mercado de trabalho do que os homens, eu vejo hoje em dia que as divisões de tarefas dentro de casa estão muito mais justas, tanto com o pai e com a mãe, né? Nem sempre, em todas as residências, nem todas as relações isso acontece, mas isso eu vejo que vem sendo pelo menos mais trabalhado. Mas é uma evolução positiva para esse lado, né, cara? A gente já tem que... Pô, antigamente o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa 100% cuidando do filho, da casa, etc. Hoje, pô, os dois saem ali, acorda cedo, leva o filho para a escola e os dois tomam o seu rumo, cada um no seu trabalho, vai chegar de noite e, pô, os dois voltam a se reconectar ali e, pô, a casa tá suja. E aí vem as tarefas da Tem casa. que chegar e ajudar a criança na lição da escolinha, tem que fazer comida e etc. E agora tipo, isso já não ficou e cada vez mais não deve ficar a cargo único e exclusivamente da mulher, né, cara? E eu acho legal os pais ter ciência disso e até nós mesmos que temos um pouquinho de essa visão, continuar trabalhando, né? Porque ainda falta noção pra gente de muita coisa, né? Isso é só a ponta do iceberg, cara. Isso a gente, assim, vai trabalhando aos poucos e tentando evoluir, tentando observar esse mundo como um todo e ver as injustiças e a realidade, cara. Nem é injustiça. Eu vi um meme esses dias falando bem sobre isso. Eu falei, porra, se o pai, ele cuida do filho, dá amor pro filho, pô, ajuda nas tarefas domésticas, ele não tá fazendo mais do que o serviço dele. Porra, nossa, o cara é especial, o cara é um pai diferenciado. Não, ele só tá fazendo o trabalho dele. E essa mudança de chave na cabeça do pai, né? Exatamente, de pensar que ele não tá fazendo mais que a obrigação dele, cara. Ele não tá fazendo mais do que a Ele não tá... Eu vi até uma postagem esses dias que falando que homem não ajuda, né, irmão? O homem, ele tem que fazer a parte dele, não é? A divisão é completa. O homem não ajuda a criar o filho, o homem cria junto. Ele cria junto. A ideia é essa, você ser pai é você tá criando junto, você ser exemplo também, você ter o exemplo da sua mulher, da mãe do filho, etc. E ter o exemplo do pai. Isso é importantíssimo. Exato. E acho que esse conteúdo, ele vem para como eu digo, para somar nesse movimento, sabe? De conscientização dos pais, né? Da parte paternal e trazer uma evolução aí, um despertar budista. A gente eu acredito não, eu tenho certeza. A criação ela é uma parceria, é um conjunto, né? Mesmo quando você de repente tem um relacionamento que é separado, o acordo entre os pais tem que continuar na questão de uma união, porque independente do que você está fazendo, a vida do seu filho está lá, é uma criança em evolução, é uma criança que você tem que dar amor, carinho, estudo, exemplo, e continua a mesma coisa, isso é diferente, cara, diferente. Não, e você, o que acha desses caras? Porque a gente ainda conhece os malucos chucrão, né, velho? Sim. A gente ainda conhece aqueles caras que, porra, tem aquele pensamento antigo, etc, mano. O que você acha que os caras estão perdendo? O que você fala normalmente pros caras? Cara, eu vivenciei esses dias uma situação muito interessante. Eu peguei um Uber e o cara falou assim pra mim que ele tinha um filho homem já, né? Um menininho, e aí veio uma menininha, né? Segunda gravidez. E ele falou assim pra mulher dele. Ele contando isso pra mim dentro do Uber, ele falou que... Histórias de Uber, né? Isso daí tá virando, dá pra fazer uma série. Dá pra fazer uma série, histórias de Uber. Ele falou pra mim que quando ele descobriu que era menina, ele falou pra mulher dele, pô, você vai... justamente aquilo que a gente falou no início. Você vai criar, você vai fazer todo o trampo
E eu vou me carregar de sustentar. Entendeu? Pô. Aí ele falando pra mim, explicando como que foi essa parte aí da gravidez e como ele se assustou também, porque eles... Mas assim, você acha que nessa questão que ele falou, principalmente quando ele descobriu que era uma menina, é voltado naquele pensamento antigo de incapacidade de criar uma menina? Um pouco, eu senti que era isso, porque... Eu acho que é meio tipo assim, porra, eu sou homem, eu sei o que eu vou falar pro meu filhão, porra, vou ensinar a jogar uma bola e tal. Porra, com menino eu já não sei. Às vezes também tem como se fosse a criação esse fosse... bloqueio, né? Como se fosse diferente. Como se, eu não vou poder entrar Ajudar em assuntos que é relacionada a só a mãe, que vai tocar em assuntos como menstruação, enfim, todas essas coisas do mundo feminino que o pai que acha que tem que se abdicar porque... que não faz parte da área dele. Exato, não faz parte da área dele. Que não faz parte não da tá área no meu dele. setor. Exatamente. E aí eu achei legal que, assim, ele, com o processo, se deu conta que ele estava perdendo alguma coisa e que era interessante também participar da vida, não só do menininho, mas também da menina. E ele falou, que adora, começou a gostar de brincar com ela, de boneca, sabe? De dar atenção, tipo, pentear cabelo, papaizinho, sabe? Porra, brincar. Seja ela uma criança menina, menino, diferente, cara. Porra, o cuidado é o mesmo. E além disso, ele falou que pra ele, hoje em dia, tudo bem pintar a unha com a filha dele, sabe? E o importante é estar ali compartilhando aquele momento. Cara, eu acho que isso ajuda de um jeito, cara, de um jeito monstruoso, é gigantesco. Porque isso, você se colocar ali no papel natural de pai de uma menina e brincar, pintar o cabelo, brincar de boneca, pintar a unha dela e todas essas coisas, te ajuda a melhorar o seu modo de vida no geral, saca? Geral. Até em tratamentos com a sua própria mulher, com a sua esposa, suas colegas de trabalho e tudo mais, né? E a outra, né? Pensando nisso, eu sou pai de menino. Sim. Você é pai de duas meninas. Quando eu descobri que era menino, na época, vou ser sincero, que eu tive um fio de alívio por esse lado, nesse pensamento também, cara. Sim, saca? Sim. Porque... É uma ideia a gente que acha, que chega por aí. Eu acho que então, mas acho que é meio... Primeiro, machismo estrutural que a gente tem da vida. Porque esse sentimento... Porque eu tive um sentimento não de receio, de não querer. É de talvez não ser capaz. Eu acho que é diferente. Tipo, porra, será que eu vou conseguir ajudar? Acho que também, tá ali presente e tal. Sim. Mas, se você não sabe, cara, o tio Google tá aí pra isso, irmão. Não sei o que é menstruação, cara. Eu sei que ela sangra, mas por onde, da onde vem... Procure, irmão. Não, a informação tá aí. A informação tá aí pra todo mundo. Acho vai legal, você querer, né? A gente ia atrás mesmo, comprar livros sobre paternidade, jogar, ver vídeos no YouTube... Ouvir o nosso podcast. Ouvir o nosso podcast, entendeu? Inclusive, cara, relacionado a isso, a esse tipo de pesquisa, se você vai no YouTube, você acha, sei lá, 80% de conteúdo relacionado à parte feminina, né? A parte das mulheres, entendeu? Não, Existe canais aí, conteúdo, né? Relacionado à paternidade, à parte do pai, né? E, eu acho que no total, assim, o pai, muitos homens, eles ainda não se deram conta o quão legal, o quão gostoso, sabe, você participar da vida do filho mais intimamente ali, no cuidado, sabe, e como mais próximo, cria uma ligação real, né? Exato. Eu acho que também isso daí vem mudando bem pelo aquele pensamento do, eu posso falar pro meu filho, eu te amo qualquer hora assim do dia, tá ligado? Posso dar um beijo, dar um abraço, saca? Esse trato mais carinhoso. Porque, meu pai, ele cuidou de mim muito bem, me deu ensinamento e tal. Mas, eu vou falar pra você que acredito que fosse
dizer assim, eu te amo, é dia 25 de dezembro, na virada do ano ali, e acabou, cara. No aniversário, pô, durante o ano aí, a gente contava nos dedos, tá ligado? Não tinha isso. Você tocou num assunto muito legal que é essa questão de demonstrar afeto, né? Da parte paternal, né? Eu vejo que o pessoal tem alguns homens, principalmente das gerações anteriores, tem essa dificuldade de ter essa questão afetiva mais próximo, mais presente, real, né? Mais ativa, sabe? no dia a dia, né? Assim, até uma certa idade eu vejo que ainda a gente dá beijinho, tá ali um pouquinho mais presente na parte afetiva, mas conforme vai crescendo, vai dando uma distanciada, principalmente quando é homem, né? Principalmente quando é homem, que aí menina você trata como, depois vai crescendo, você trata como uma bonequinha real. A princesinha. A princesinha, minha princesinha, mas o homem meu jogador, meu meninão. E aí tal, para um de ter mais... esse afeto, né? Não, cara, mas eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu vi com o passar do tempo, até o meu pai mesmo Eu vi até meu pai mesmo começando a mudar esse pensamento, saca, cara? Hoje, eu vejo meu pai com uma frequência bem menor, mas quando a gente se tromba, a gente dá um abraço, dá um beijo, como é que você tá? Tô com saudade, etc. Essas palavras, saca? né? Essas palavras-chave, saca? Que a gente meio que sentia falta na infância, eu vejo acontecendo hoje, saca? Eu acho que também alguns pais, do século passado, vamos colocar assim, Sim. já estão começando a ver um pouco mais diferente, ver uma diferença nesse trato também, saca? E também tem outra, né? No meu caso, eu tô com 30 anos, vou fazer 31, meu irmão mais novo fez 15 anos agora, mês passado. Então teve uma diferença aí de pelo menos 15 anos de um pro outro, né? Certo. O mundo já mudou drasticamente de 15 anos pra cá, tá ligado? Então acho que é bem nessa pegada, assim, tem muita gente que já tá abrindo os olhos pra isso. De repente falando, perdi tanta coisa legal, mas vamos tentar recuperar o tempo perdido aí e tal. Com certeza. Não, isso que assim, você dando mais afeto, não mais afeto, você dando afeto pro seu filho do jeito certo, fala que te ama e tal, isso ajuda na representatividade até, né? Do que você passa pro seu filho, porque querendo ou não, o que você faz dentro de casa, como você é o pai dele, a mãe dele, isso é o reflexo de como seu filho vai tratar as outras pessoas fora também, né? Principalmente a parte masculina, né? Principalmente também. Mas assim, os dois lados é importante. Eu acho que assim, a parte masculina talvez seja mais fragilizada ultimamente na questão de que entrando no que a gente tava falando. Porque de repente o cara que tem um pai agressivo é o moleque que vai fazer bullying na escola, tá ligado? Que tende a ter o mesmo tipo de... representatividade direta, tá ligado? Eu acho que isso é importante, cara, que a gente vai dar um salto gigantesco, de repente, na sua filha, no meu filho, quando ele já tiver 15 anos, na escola, adolescente chato, etc., eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso de um jeito diferente. Eu acho que o bullying já é um tema que a gente vem discutindo há algum tempo, né? Eu sofri, você deve ter sofrido em algum momento. E isso já é uma pauta que a gente já vem discutindo há muito tempo. E eu acho que mesclando as duas coisas, isso vai ajudar bastante, tá ligado? Exatamente. Acho que passa muita coisa pros filhos, né? Como o pai e a mãe, eles são dentro de casa, né? O que você é, querendo ou não, o seu filho, pro seu filho, né? Até um certo ponto ali, ele é uma esponja, ele é um espelho. Pra menina, Diego, eu acho que isso acaba sendo até um pouco mais importante, essa representatividade do pai amoroso, do pai presente. Sim, porque que não isso dá brecha pra, de repente, vir um filho da puta e começar a tratar mal, né? E ela achar isso normal, tá ligado? Exatamente. Ela chegar lá no futuro e falar, a visão que eu tenho aqui de homem é o meu pai, e meu pai, assim, sempre tratou minha mãe bem, sempre me tratou bem. Teve um outro tipo de abordagem dentro da minha casa. Por que eu vou ficar procurando vagabundo sem vergonha, safado,
vir ficar me esculhambando. É, então. Vagabundo e viciado. Vagabundo e Vingar me viciado. esculachando, entendeu? Não, mas então, Ela eu não acho vai achar que dali é totalmente tá, bizarro. É normal, então, ela vai achar bizarro e tentar. Eu acho que isso, como eu tava falando, isso ajuda pros dois lados, cara. Porque, porra, um cara que você educar seu filho achando que o bullying é uma coisa errada. Porque, porra, o seu filho é o homem. Pode sim falar, porra, você é meu amigão, cara, eu te amo, você é bonitão. Sem isso ser pejorativo pra ele, ou se algum outro amigo dele fala, ih, chamou um amigo de bonitão, é viado. Eu falei, pô, o cara é bonitão, qual que é o problema? Ah, entendi, né? Saca? Tipo, todo esse trato de vida que eu acho que é a evolução que a gente tá tentando fazer e apoiando e que isso prolifere em todos os lares. Se Deus quiser, vai melhorar daqui 50 anos. Tem temas que a gente nem vai estar discutindo tanto, saca? Uhum. Vai ser paradas que a gente vai conversar e não vai ter, vai ser tipo arcaicos já. Porra. Não, se Deus já estamos numa ideia mais bem à frente do que... essa é a meta. O pensamento pra frentex. É engraçado, né, conversar sobre isso, porque muita coisa do que a gente fala traz essa questão masculina, né? À tona, né? Esse questionamento masculino... É a masculinidade frágil, né? Coloca em jogo, né, cara? É muito louco isso. A gente vai conversando e vai chegando, vamos se descobrindo até, né, cara? Não, exatamente. Eu acho que, tipo assim, o que a gente dizia que a mulher, o sexo frágil, etc., eu acho que a masculinidade é o sexo mais frágil que tem. Porque, porra, o macho top, esse daí é o cara que mais qualquer coisinha pra ele balança muito, saca? O homem, além de todo o machismo, ele é cheio de paradigmas e fantasmas. Exato. Que isso você pegou na veia, tá ligado? Que vai influenciar na criação e no todo o processo de desenvolvimento dentro de casa, familiar e criação. Não, com certeza. Isso aí volta naquilo que a gente tava falando sobre a representatividade. Às vezes, cara, o que o cara precisa, na realidade, é passar um psicólogo, porque ele vai descobrir que hoje ele é um cara de 30 anos, que ele é agressivo, que ele é meio escroto e tal. Não vamos falar daqueles caras psicopatas, que aí é caso de cada... Quando você faz uma voz um pouco de carioca, sabe? Saca? Caralho, eu faço isso direto, sem perceber. Porra, mano. Isso vai pro podcast, parça. Hã? Isso vai pro podcast, com certeza. Pode crer. Cara... O que eu tava falando? Cara... Então, vamos tirar esse pensamento desses caras mais radical. Pô, o cara que bate efetivamente na mina. Esses caras isso daí é outro tratamento, isso daí é... Merece voadora na costela. É isso mesmo. Agora, porra, tem um cara que ele é mais chucrão, que ele é mais na dele, porra, que até mesmo no relacionamento dele, ele é um pouco mais reservado, vamos colocar assim. Ele acha que ele é reservado, tá ligado? Mas, porra, o cara às vezes tem até um bloqueio de, porra, falar pra mulher, cara, você tá bonitona, porra, hoje você tá diferente, pô, te amo. E você acha que isso é reflexo do pai dele, de como ele foi tratado, como ele viu o tratamento na casa dele? Eu vou falar assim, que eu acho na que parte isso familiar, daí assim? não seja 100%. Porque vai ter outras influências. Vai ter cara que, pô, o pai dele era mó amoroso e hoje o cara é mó retrancado. Mas aí, cara, isso que eu falo assim, eu acho que acredito que a nossa geração e as outras anteriores também precisava muito de acompanhamento, cara. Eu sinceramente, eu até viver nesse mundão é difícil, irmão. É difícil, cara. Eu, sinceramente, até há pouco tempo, assim, eu via dificuldade, principalmente no relacionamento com meu pai, de ter essa parte afetiva, assim, de dar um abraço nele, um beijo, sabe? Que eu não vejo que não tem problema nenhum. E falar, e aí, pai, você tá firmeza? Vamos trocar uma ideia aqui, nós dois e tal, vamos abrir uma cervejinha aqui, meu pai gosta de tomar cerveja ruim, então eu vou lá, nós ficamos batendo papo, tomando cristal, e eu chateado, mas eu tô ali... seguindo o velho. Mas tô ali batendo, entendeu? Criando essa interação. Vínculo, né? Essa interação. E tentando criar, assim, essa ligação com ele, porque meu pai, por exemplo, ele foi criado, ele não teve pai, sabe?
Meu pai não teve nenhuma referência de paternidade. E eu imagino que muitas... Pô, a gente tá falando do Brasil, né, cara? Quantos pais não foram comprar aí um cigarrinho, né? E não voltaram, parceiro? Exatamente. Quantos pais aí não foram comprar cigarrinho e sumiram na neblina? E aí, cara, a sociedade também, pensando dessa forma, cobra, cara, entendeu? Dessas pessoas que não tiveram nenhuma... da onde tirar essa inspiração de ter uma presença masculina para tentar imitar ou melhorar aquilo que ele tinha. Ou pelo menos melhorar, né? Tipo, vou dar um up aqui. Pô, meu pai me tratou até certo nível, mas, pô, podia ter um pouquinho mais. Então você passa isso para a próxima geração, né? Que eu acho que assim, eu acredito, conheço seu Bigode, pai do Raul. O Raul não teve tanto contato com o meu pai, mas eu conheço o pai do Raul. E a gente parte mais ou menos do mesmo ponto, que é o seguinte: o que a gente está querendo dizer aqui, principalmente na nossa família aqui, não que a nossa criação, os nossos pais foram errados, ou foi ruim, mas era o que da época era normal, saca? É isso que a gente está querendo dizer. A gente tem que entender isso também, né? Isso, exatamente. Hoje, talvez com 15 anos eu não entendesse. Hoje eu já entendo melhor, porra, mesma situação também. Meu pai veio do Maranhão, molecote aí, pra ganhar a vida. E, porra, Deus tome conta aqui nesse São Paulo maluco. Trampar e acabou, tá ligado? Sem tempo, irmão, pra pensar em outras coisas, cara. Pra pensar, pra ter... Você vê que aí a gente caiu em um nicho aí também interessante, porque a evolução vem também com a qualidade de vida que as pessoas vêm tendo de uns anos pra cá. Então, para a pessoa poder ter tempo também para pensar, ter esse respiro, né? Esse respiro para pensar também, porque antigamente a pessoa tava preocupada em sobreviver, cara. Porra. Pô, não tinha emprego para todo mundo, sacou? Meu pai veio da Bahia lá e tinha que se preocupar em arranjar dinheiro, trampar para conseguir. E aí eu consegui construir, sustentar a casa. Na época minha mãe trabalhava, depois minha mãe começou a trabalhar também, e começou a ajudar ele, começou a ter um pouco dessa divisão dentro de casa. Mas a gente tem que pensar também que a galera também não tinha tempo também pra... Não, às vezes, isso que a gente tá falando da questão, da periferia, Capão Redondo, cu da minhoca. Tá ligado? Eu não imagino, então, meu fita, pai... mano, o cara veio do Nordeste, o cara tem que se sustentar, tem que arrumar onde morar, aí, arrumou família. Agora tem que, além dele, tem que, prover o sustento e o alimento pra casa, tá ligado? Então é isso que eu tô falando, essa gente que talvez foi errado, não sei, foi o da época, foi o que era necessidade, né? Mas hoje a gente já consegue ter esse respiro um pouquinho melhor e ver, poxa, teve um déficitzinho aqui, vou tentar passar... Vamos tentar consertar aí nas próximas gerações. Vou passar isso daqui pra frente de um jeito diferente, de um jeito talvez evoluído. Vamos evoluir esse Pokémon aí, tá ligado? Que é o pai. Acredito que a gente não pode totalmente julgar essa geração aí mais antiga, mas também tem que procurar evoluir, né, cara? Assim como as próximas também tem que tentar evoluir essas ideias. Porque eu também não imagino, cara, o meu pai, por exemplo, tendo esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui com nenhum parceiro dele, entendeu? Abrindo uma cerveja, um samba, um cristal. Um sambão, uma cervejona cristal e trocando ideia. Porra, aí, já falou te amo pro teu filho hoje? Você imagina? Os caras não falavam disso, irmão. Entendeu? Os caras falavam, e aí, mano, vai se fuder amanhã, segunda-feira? O mundo não falava disso, né? O mundo não falava disso. E hoje a gente tem internet aí que você já tem um pouco mais de informação e, a internet vem jogando na nossa porra, o papel do pai não faz mais do que sua obrigação, é isso mesmo, e tem que participar mesmo, cara, é isso mesmo. E os caras já estão falando, porra, é verdade, cara. Eu vejo isso todos. Meu pai hoje em dia ele não sabe lidar com algumas coisas, até com a minha relação e com a do meu irmão também, Gabriel. Eu vejo que às vezes ele não sabe, ele fica perdido. Meu pai, às vezes, ele vai demonstrar algum tipo de afeto e ele não sabe como ele vai fazer aquilo, sabe? Esses dias meu pai me ligou 12 vezes, cara, pra perguntar se eu tô bem, entendeu?
Eu achei que alguém tinha morrido, acontecido alguma coisa, mas era o jeito dele, entendeu? O jeitão dele. De tentar gerar essa aproximação. Gerar aquilo que a gente essa tava aproximação, falando, porra, o tempo perdido, né? E acho que é interessante também a gente ter essa consciência também, que a gente tem que ter nosso esforço também, né, cara? Também tem nossa tem que parte, vir né, nossa cara? parte também. Hoje, de repente, o cara, porra, assim, como é que eu posso dizer? O cara tem um sentimento com o pai dele que fala, porra, meu pai faltou com várias paradas. Isso a gente tá falando principalmente nessa questão de afeto. Mas acho que a gente tem que ter esse pensamento de... Eram outros tempos, né? Outros times. Justifica 100%? Não justifica, não mas... justifica. Mas a gente tem que entender, respeitar... Vamos dar um braço pro povo a torcer. Pô, se você for falar com seu pai e ele continuar chocrão e bravão, você fala, pô, pai, o mundo mudou, irmão. Vem cá me dá um abraço, velho. Saca? Internet, videocassete, os carros loucos e o cara na mesma pegada. Exatamente. Eu queria compartilhar aí também, Diego. Acho que isso é uma história legal. Eu não sei se você vai querer falar sobre isso, entendeu? Mas eu acho legal compartilhar essa história aí, que você só descobriu que você não era filho. Que você não era filho legítimo de sangue do seu pai, quantos anos? 13 anos, sei lá? Foi por aí. Na realidade, o que acontece? Pô, minha mãe se envolveu com o cara, etc, ticaricatica, apareceu eu. Certo. Sujo no mundo aí. Por Moleque volta ali solto. dos... Hã? Moleque solto. Moleque solto. Solto do Amália. Aí, pô, por volta dos 3 anos ali, a gente já morava ali no Jardim Amália, ali perto do Capão Redondo. E o meu pai foi comprar o cigarro. O seu pai... Meu pai de sangue. De sangue. Seria o cara que me proveu aí na questão biológica, porque meu pai é outro cara. Mas esse maluco aí foi um belo dia... Mas foi comprar... Que não, essas não histórias... Foi pique o Padilha, foi tipo o pai do Padilha Ei, mesmo. Diego, cadê seu pai, cuzão? Mas assim, eu conversando com a minha mãe e tal, ele falou que de vez em quando ele aparecia e tal, só que chegou um belo dia que ele foi comprar cigarro efetivamente e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Era do Nordeste esse pai seu aí? Nem sei, cara. Não, eu acho que era daqui. Mas aí nesse meio tempo, que por volta ali dos 3 anos, minha mãe já não tava mais com ele mesmo, efetivamente, ele só vinha pra me visitar e tal. Uhum. Aí chegou o dito cujo do Maranhão. Eles ficaram trocando ideia, cabo do Nordeste, Norte, Nordeste, veio pra cá, comendo farinha. E, pô, começaram a ficar, pô, assim, isso você tinha casaram. Quantos anos? Quando eles se conheceram, eu devia ter 3 pra 4 anos. Era novão. Novão. Criança, idade do meu moleque. E segue o baile, vida junto. Vem aí, 3 anos depois, vem minha irmã, morando junto, etc. Sempre isso. E eu, desde a vida inteira, eu sou ator, mas tenho uma memória de merda, né, cara? Então, pô, um belo dia trocando uma ideia com os amigos, sei lá o que a gente, por um acaso, chegou no assunto. Falei, não, mas é que seu pai não é seu pai, né? E aí rolou uma... E eu falei, que porra é essa? Aí você falou, que parada é essa? Como assim, cara? Estão sendo enganados, cara? Não, que seus amigos sabiam e você não sabia. Então, exatamente. Né? É porque, porra, do bairro ali, né? Tudo aconteceu ali no bairro, então. E a irmã do Rogério, que lançou a Braba, ela já era mais velha. Então, quando isso tudo aconteceu, ela já era uma criança que já entendia um pouco mais das coisas e tal. E desde criancinha bem pequena, nossas famílias eram parceiras ali lado a lado. Então, ela já era uma criança que tinha um certo discernimento, já sabia mais ou menos o que aconteceu ali. Tá e aí ela lançou essa. Aí ela lançou essa, eu falei, pô. Eu fico imaginando. Que boladão. É isso que eu fico imaginando como você se comportou depois disso, cara. Com seu pai até, cara. Não, cara, assim, veio o susto. Isso nunca passou pela minha cabeça até então, né? Aí eu fui questionar minha mãe, né? Falei, mãe, que história é essa que meu pai não é meu pai, parça? Ela falou, oxi, e você não lembra, você não sabia, não? Não sabia, não. Contei pra você quando você tinha 2 anos. Eu falei, 3 anos. Não, isso daí aconteceu aí com 3 anos de idade. Eu falei, lembrar, mãe, o que aconteceu com 3 anos de idade? Só que assim, cara, eu sou privilegiado na questão de que meu pai sempre foi muito presente, sempre foi o cara que tava ali com a gente, e no jeitão dele, mas trocava uma ideia, dava os seus ensinamentos e tal. Então, assim, ele era já meu pai. Só foi o baque da questão de, porra, ele não é meu pai biológico, mas ele é meu pai, é meu pai. Mas você chegou, pelo menos durante um tempo,
tem uma certa revolta por causa disso. Acho que, mano, em alguns pontos da vida de adolescente... Chegou a pensar sobre isso? Não, sim. Refletir Eu acho que é sobre isso que eu tô falando, assim, na questão ali, por volta de uns 15 anos, que foi quando eu descobri ali com uns 13, por uns 15 anos ali, ser adolescente, rebelde. Aí, porra, a vida não é como você achava, sei lá o quê. E em alguns momentos de briga, eu cheguei a pensar assim, falei assim, porra, esse maluco aí briga comigo desse jeito porque ele não é meu pai. Tá ligado? Mas assim... Coisa de momento, passou a raiva, a consciência já bate e fala, não, isso não tem nada a ver. Nada a ver, tanto que, pô, eu não tenho contato nenhum com meu pai biológico e também não tenho interesse nenhum. Foi comprar cigarro já era. Foi comprar cigarro, nem trouxe pra mim, porra. É isso. Não, mas é isso. Mas assim, eu sou hoje, eu acredito, tô passando no psicólogo vamos descobrir isso daí, cara, mas eu acredito que hoje em dia com essa relação aí eu sou bem tranquilo, não... Surto de vez em quando? Surto de vez em quando. Mas acho que essa parte não tem tanta relação, não. Isso é interessante, né? Essa história, porque eu penso que o Brasil tem muito disso, cara. Tem muita história mais surpreendente do Engraçado que parece que a gente pode imaginar. Anos atrás os pais ficavam batendo figurinha de filho, né? É isso. Fora os que tinham várias famílias. Porra, o cara tem foi comprar cigarro, foi no outro bairro, no outro... Desse pai biológico aí, sua irmã também ou não, é só você? Só eu. Você vê, aí deixou um filhão com 3 anos, olha o quanto que seu pai perdeu, cara, sumiu no mundo, olha o quanto que ele, cara, e não procurou nem saber depois, como que tá. E outra, assim, cara, muito doido isso. E é isso que a gente tava falando do pai Pokémon. Vamos lançar essa braba aí. Pai Pokémon, cara, pô, se o pai foi de certo jeito, você tem que ser melhor do que ele. Mas não no melhor, pô, você é melhor do que o meu pai. Mas é a questão da evolução, cara. Eu sempre pensei nisso. Eu fiquei, porra... Eu fico olhando meu filho, cara, às vezes você vai num parque, você tá com ele brincando na sala, ele tá vendo desenho, às vezes ele tá dormindo, eu fico, pô, eu sou daquele pai que às vezes eu fico observando, fico olhando pra aquela criança e fico assim, cara, como é que eu poderia pensar em não conviver com isso daqui, cara? É isso, cara. Saca? Isso me revolta saber que tem pais que... Que assim, pô, os sentimentos chegam perto do coração, cara. Até eu fico pensando até os pais que são separados das esposas e tal, como é difícil não tá vendo o seu filho todos os dias. Então, e esse é o pensamento, né? Porque aí às vezes o cara terceiriza o serviço e foda-se, aí vou pegar daqui 15 em 15 dias que foi a juíza lá que pagar definiu, pagar a pensão e acabou. Tanto que uma coisa que eu acho legal, cara, primeiro que assim, pô, na vida do Brasil, no Brasil que a gente existe, tá? O cara pagar pensão, eu acho certo. Porque às vezes, assim, é aquilo que a gente tava falando, às vezes o cara some, deixa tudo nas costas da mina, pô, a mina tem que trampar, vai pagar quem fica dá quinhentão ali. Dá trezentão ali. Nem quinhentão. O médio do brasileiro tá uma merda. Então, aí, pô, nem chegar a isso e se acha no direito de falar, pô, tô dando minha parte. Porra, irmão. Cara. Não, mano, não faz nem parte isso até, daí, cara. Isso daí é o mínimo, né? Você pensa na Suíça. Porra, lá, quando existe chega às vias de fato de você ir para um juiz, etc., a pena, estou fazendo aspas, tá? A pena que você tem é a convivência com seu filho. Lógico que é um país já evoluído, pô, o pessoal já tem um pouco mais de grana, trabalho para todo mundo, etc. Mas olha a importância da convivência. Pô, o mais importante é você estar vendo o seu filho, você é obrigado, cara, você tem que estar presente. Eu acho a mesma coisa aqui. Porra, você não pode pegar o seu filho, não que você não pode, mas você tem que fazer o máximo pra não ser só de 15 em 15 dias que você veja seu filho, tá ligado? Pra ser tem que participar diariamente ali em todas as decisões, todos os... Você tá presente inteiro, né? Até assim no pensamento de, pô, separei da minha esposa. Cara, se resolvam, troca uma ideia. Primeiramente pensa na criança. Vamos ver beleza. A gente não deu certo junto, como casal, mas independente disso, a gente tem a criação de um filho para amar e cuidar e é transformar ele num cidadão melhor. Tá ligado? É importante falando sobre isso, cara, é importante ter uma relação boa no caso de separação,
Porque eu já via em alguns casos que o pai ou a mãe, não tô falando de nada específico, mas em um desses casos eles usam a criança pra... Moeda de troca, sabe, um apelo sentimental, exato, todas essas cara, pegadas. Né? Exato. E a gente entende que, cara, como isso é ruim pra criança, cara. É que a criança fica ali meio que, tipo, mano, no meio do campo de batalha, tá Eles se ligado? colocam, assim, em primeiro lugar, depois a criança, né? Os sentimentos dele, o rancor, o ódio deles, sempre em primeiro lugar, e depois a criança, né? É perigosíssimo, cara. Pô, galera, é isso daí. Eu acho que a gente teve uma conversa saudável aqui, a gente tentou se expressar da melhor forma possível, sem... A gente tá aprendendo a como fazer essa parada aqui também, então, de repente, aí, se a gente foi meio redundante em algumas partes e tal, a gente vai melhorar nessa questão.